O ano de 2026, no ano da comparação. O ano da comparação. Vamos pegar a data que foi feito o impeachment da Dilma em 2016. Vamos pegar o governo Temer e o governo Bolsonaro. E vamos fazer uma comparação. O que nós fizemos em 3 anos com o que eles fizeram em 7 anos. E vamos fazer uma comparação na educação. Vamos fazer uma comparação na saúde. Vamos fazer uma comparação, sabe, nas rodovias. Vamos fazer uma comparação nas casas. Vamos fazer uma comparação na concessão de título para as pessoas. Vamos fazer uma comparação nas terras indígenas. Vamos fazer uma comparação nas terras quilombolas. Vamos fazer uma comparação no ProUni. Nós vamos comparar cada coisa que nós fizemos em 3 anos comparado com o deles. Boa, presidente Lula, boa. Eu gosto assim, ousadia e alegria. Então, vamos lá. Missão dada é missão cumprida, parceiro. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou ver se a inteligência artificial consegue fazer essa tarefa para você, meu querido. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo Grok 4.1. Eu tenho aqui já a minha conversa. Analise o trecho do discurso de Lula, atual presidente do Brasil. O ano de 2026, no ano da comparação. Vamos pegar a data que foi feito o impeachment e tal. Então, todo mundo imita ele. Tentei, né? Vamos lá. Em comparação, pá. E aí vem a pergunta. Com base nesse trecho, use dados de portais oficiais para comparar os principais índices de educação, saúde, comunidade quilombola, rodovias, concessão de títulos, proteção de terras indígenas, ProUni e habitação. Nos governos Temer, Bolsonaro e Lula, período de 2016 e 2026, para cada setor apresente o valor do índice principal por governo, aponte qual teve melhor desempenho e projete o desempenho futuro de Lula. Lula Molusco. Vamos lá. Dois 2000 anos depois. Voltei. Então, aqui ele me encontrou o seguinte, ó. Análise comparativa dos governos Temer, 2016-2018, Bolsonaro, 2019-2022 e Lula, 23-26. Baseado no trecho do discurso de Lula, que propõe comparar os feitos de seu governo com os de Temer mais Bolsonaro, utilizei dados públicos oficiais disponíveis até 2026 de portais como INEP, MEC, DataSUS, INCRA, FUNAI e uma série de outros portais aí. Índice IDEB, Ensino Médio Público. Temer, 2016-2018, 3.7. Estagnação, pós-2015, 3.5. Bolsonaro, 2019-2022, 3.9. Leve alta, mais impactado por pandemia, queda em fluxo escolar. Lula 23-25, 4.1. Avanço para anos iniciais finais, meta 2025 em risco, mais 0,2 geral. Melhor desempenho Lula, maior ganho absoluto em 3 anos versus 7 anos anteriores, mais 0,4 em ensino médio público. Projeção futura de Lula, alcance de metas de 5.0 até 2029 com novo ensino médio e mais investimentos de 35 bilhões ao ano. Possível 4.5 em 2026 se pandemia residual for superada. Entendi muito bem o que ele quis dizer com isso aqui não, mas tudo bem. Saúde, taxa de mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos no Brasil. Governo Temer, 2016-2018, tivemos 13. Passou para 12 em 2018, uma leve redução via SUS básico. No governo de Bolsonaro, 2019-2022, tivemos 12,4. Estagnação, pico de pandemia 2021 em 13,3. No governo Lula, tivemos 11,9. Semelhante a 11 em 2025. Projeção de expansão, SF e vacinas. Melhor desempenho Lula. Menos 0,9 em 3 anos, versus menos 0,6 em 7, DataSUS 2025. Projeção futura Lula, redução para 9 até 2030.
Foco em neonatal pode acelerar para 10,5 em 2026. Comunidades quilombolas, título de terras emitidos pelo INCRA. No Temer, semelhante a 15 títulos, prioridade baixa, apenas 5 em 2017. O de Bolsonaro tivemos semelhante a 10 títulos, redução, foco em judicialização. E no governo Lula tivemos aproximadamente 25 títulos, aceleração via DQT INCRA, mais 12 em 2024. Melhor desempenho Lula, dobro em 3 anos, total acumulado 2016-2025, favorece a retomada. Projeção futura de Lula, mais 50 títulos até 2026, com plano de regularização, meta 300 pendentes, alta se orçamento INCRA crescer. Rodovias, aqui ele analisou quilômetros pavimentados. Temos aí que no governo Temer foi aproximadamente 5 mil quilômetros novos, um aumento de 2%. No de Bolsonaro tivemos aí 8 mil quilômetros, um aumento de 3%, concessão em BRs, mas a manutenção caiu. No governo Lula tivemos 6.500 quilômetros, mais 185 milhões investidos, com foco em duplicação. Melhor desempenho, Bolsonaro, maior quilometragem absoluta. Mas Lula teve melhor taxa condição. No caso, percentual regular, mais 4% da estagnação. Projeção de Lula, 70% da malha em bom estado até 2026. Mais 10 mil quilômetros com leilões. Ou seja, creio aqui que estamos falando de privatizações, né? Um governo que é contra, acredito que vai privatizar aí 10 mil quilômetros de vias públicas. Posso estar enganado, deixe os comentários aí se eu interpretei errado. Concessão de títulos, estamos falando aqui de reforma agrária. No governo do Temer 2016 e 2018 tivemos 120 mil títulos, foco georreferenciamento. No Bolsonaro nós tivemos aí 150 mil títulos, né? Mas houve uma lentidão por conta da pandemia. E no período 2023-2025 tivemos 200 mil, um recorde em 2024, titulação e assentamentos. O melhor desempenho foi em Lula, 200 mil em 3 anos, supera 7 anos anteriores. Projeção futura é alcançar 1 milhão até 2026. Um plano ousado, né? Plano Nacional de Integração. Proteção de terras indígenas, demarcações homologadas pela FUNAI. No governo Temer tivemos 4 terras, aproximadamente 200 mil hectares. Né? Isso aqui é hectare, né? É uma transição lenta. No governo Bolsonaro tivemos 2 terras, aproximadamente 50 mil hectares. No governo Lula foram 10 terras com 1 milhão de hectares. Melhor desempenho Lula, 5 vezes mais em 3 anos. Projeção futura de Lula são 20 demarcações, 2006. Meta 100% pendente. Fortalecimento da FUNAI. Agora vamos falar do ProUni. O ProUni do Michel Temer teve aí 329 mil, mais 361 mil, mais 421 mil. Semelhante a 1 milhão e 100 acumulado no Lula. Esses números eu creio que seja beneficiários, né? Não sei. Orçamento, talvez. Não sei, eu vou analisar melhor. No caso de Bolsonaro, nós tivemos 1 milhão e 200 mil, com um pico em 2020. Houve um corte orçamentário. No Lula tivemos 1 milhão e meio, um recorde de 594 mil em 2026, só no primeiro semestre. Mais 20% de expansão. O melhor desempenho foi Lula, maior oferta anual, 3,4 milhões, total histórico até 2025. Projeção futura de 500 mil por ano em 2026, anunciado maior oferta histórica da história. Habitação, unidades, casa, Minha Casa Minha Vida contratadas. Vamos ver aqui, peraí. Isso aqui tá certo, são bolsas oferecidas. Opa, peraí. Esses números aqui são de bolsas oferecidas, tá vendo? Então, no governo Lula, a gente teve aí um total de... 1 milhão e meio, né, de bolsas oferecidas. Vamos lá. Então, habitação. Minha Casa Minha Vida, contratados. Né? No Temer, tivemos 800 mil unidades. A faixa meio congelamento do teto de gastos.
Bolsonaro a gente teve 1.200.000 na expansão, né? A pandemia atrasou. No caso do Lula tivemos 1.800.000 retomada na faixa de 1. Lula teve o melhor desempenho, o maior volume social em 3 anos. Projeção futura é 2 milhões de unidades. Rapaz, assim, será que tanta gente assim precisa de tantas famílias, né? Porque veja bem, se uma família é composta por 4 pessoas em média, vamos botar pai, mãe e filho, e o Brasil tem aproximadamente 200 milhões de habitantes, então se ele ofertar 2 milhões de casas, 2 milhões de moradias, né? Cada moradia uma família, estamos falando aí de 8 milhões de pessoas aproximadamente, 8 a 9. Isso dá uns 5% da população brasileira. 5% da população brasileira precisa de Minha Casa Minha Vida? Pô, é bem alto, né? Vamos lá. Conclusão geral. Lula supera em 6 de 8 setores: educação, saúde, quilombolas, títulos, indígenas, ProUni e habitação, com ganhos proporcionais maiores em menos tempo. Alinhado ao discurso, Bolsonaro liderou em rodovias em volume bruto. Projeções otimistas para Lula dependem do PIB do orçamento. Crescimento de 2,5%. As fontes estão aqui: o INEP, DataSUS, INCRA, FUNAI, MEC e por aí vai. Para dados mais granulares, posso aprofundar em novas consultas. No. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Gemini. Não, o Gemini, cadê ele? Deixa eu achar ele aqui. 3. Pode ser. Gemini 3 Flash. Ver se ele me ajuda. Gemini 3. E você? Qual sua análise? Concorda com os dados? Espera aí, esqueci de um detalhe aqui. Calma aí. Objetiva, internet, com os dados do cookie. Vamos lá. Como uma inteligência artificial, eu não concordo ou discordo no sentido humano, baseado em opiniões ou ideologia, mas posso analisar a consistência técnica e a metodologia dos dados apresentados em relação às fontes oficiais brasileiras. Aqui está a minha análise sobre os dados do Gluck. Costumo apresentar em como eles sustentam frente à realidade do governo. Vamos lá. A estratégia de Lula no discurso é uma comparação de eficiência relativa. Ao comparar 3 anos com 7, ele tenta provar que a velocidade de entrega de seu terceiro mandato é superior à soma de 2 governos anteriores. Ponto crítico: para que essa comparação seja justa, é preciso olhar para a média anual. Por exemplo, se Bolsonaro entregou 1.200.000 casas em 4 anos, ou seja, 300.000 por ano, e Lula entregou 1 milhão em 3, 600.000 por ano, o desempenho de Lula é tecnicamente superior em ritmo, mesmo que o volume total de 7 anos pudesse ser maior em alguns indicadores brutos. Análise por setor. Educação, terras indígenas, habitação. Aqui ele fala basicamente 26, os dados de melhora do IDEB em 2024 são reais, mas há uma ressalva técnica. O IDEB em 2021 foi afetado pela aprovação automática na pandemia, o que inflou os índices de fluxo. O mérito de Lula está na retomada da alfabetização, impacto nacional, mas o impacto real no ensino médio demora a aparecer. Terras indígenas. Aqui a análise é sólida, houve uma paralisação deliberada na demarcação entre 2019 e 2022. Bolsonaro cumpriu a promessa de nem 1 centímetro a mais, portanto, qualquer número acima de 0 em 3 anos, Lula já homologou 10 terras, supera estatisticamente o período anterior. Habitação. O governo Lula de fato retomou a faixa 1, subsídio para os mais pobres, que havia sido substituída pela Casa Verde e Amarela, focada em financiamento. Os números de contratação em 2024 e 2025 são recordes, validando a projeção de melhor desempenho. Rodovia, este é o ponto mais sensível. O governo Bolsonaro focou muito em concessões e entregas de obras iniciadas em governos anteriores,
como a transposição de São Francisco e trechos da BR-163. Lula aumentou o orçamento em 2023, o que melhorou o índice de manutenção, mas em termos de obras novas, a disputa é acirrada. Onde os dados podem ser questionados? Projeções futuras, toda projeção para 2026 é baseada em metas do governo. Governos tendem a ser otimistas, o cumprimento dessas metas depende da responsabilidade fiscal e da correlação com o Congresso. Contexto econômico. Para comparar 2021, no auge da pandemia, com 23 e 24, sem mencionar o impacto global, pode gerar uma distorção estatística. Meu veredito técnico. Os dados apresentados refletem a retomada de políticas sociais e de infraestrutura pública, que foram despriorizadas entre 16 e 22. Concordo com a tendência dos dados, pois os portais do INCRA, MEC e Saúde afirmam uma aceleração 23 e 24. No entanto, é importante notar que o governo Lula III se beneficia de um orçamento maior, pós-teto de gastos, do que o governo Temer, por exemplo, que facilita a obtenção de números maiores. Em resumo, a comparação de Lula é estatisticamente favorável e ele, na maioria dos indicadores sociais e direitos humanos, é estatisticamente favorável a ele na maioria dos indicadores sociais e direitos humanos, enquanto nos indicadores de infraestrutura pesada e concessões a disputa com o período anterior é mais equilibrada. Ou seja, aqui ele está dizendo que os índices sociais estão mais evoluídos no governo Lula, muito por conta do teto orçamentário que ele possui, maior do que os governos anteriores. E que a questão de infraestrutura e obras mais pesadas, ainda existe aí uma briga acirrada entre todos os governos. Embora que me parece ali que o do Temer foi bem ruinzinho, né, em tudo. Enfim, vamos continuar aqui. Agora vamos ver o que diz o Cláudio. Como é que é a análise dele. Por fim, a gente vai pegar um veredito. 2 horas depois. Análise comparativa dos governos Temer, Bolsonaro e Lula, do período de 2016 a 2026. O IDEP é um índice que vai de 0 a 10, né? Só para lembrar aqui. Indicadores do governo. Vamos lá. Temer foi 16 a 18. Os anos iniciais, aqui ele se refere, se não me engano, é do primeiro ao quinto ano. Tem 5,8, nos finais 4,7 e do ensino médio 3,8. Muito ruim. No governo Bolsonaro, que foi de 19 a 22, nós tivemos uns índices do ensino primário 5,9 e 4,9 e no ensino médio 4,2. Uma melhoria ali, discreta, mas houve. 2021, os índices não mudaram muito. E o período de 2023 a 26, que é o do atual governo, nos anos iniciais nós tivemos 6, nos anos finais 5,2, no ensino médio 4,3, todos os índices melhores. E o governo Lula apresentou os melhores resultados em todos os níveis educacionais. A projeção para 2026, se mantida a tendência de crescimento, 0,1, o IDEB pode alcançar 6,1 nos anos iniciais, nos finais 5,3 e no ensino médio 4,4. Vamos lá. Saúde. Aí ele levou em conta a mortalidade infantil. No governo Temer nós tivemos 14 a cada 1.000 nascidos vivos em 2016, 13 a cada 1.000 nascidos vivos em 2017, manteve 13, fez uma média de 13 em todo o seu governo, 13,6. No governo Bolsonaro tivemos 13, 19, 13,5, 12,9, uma média de 3,4, uma média ligeiramente menor. E no governo Lula nós temos aí 11,2, 10,8, 2024 projetado. Não sei o que ele quis dizer com isso, mas uma tendência de queda acelerada. Aqui diz que o melhor desempenho foi ainda do governo Lula, com redução histórica e menor taxa em 28 anos. A projeção, mantendo a redução, é que pode alcançar 10 óbitos por cada 10.000 nascidos vivos. Isso até é razoável. Melhor que os governos anteriores. E agora, com relação ao ensino superior, o ProUni, no governo Temer, aqui ele diz que houve aí uma média de 220 mil bolsas por ano, com queda progressiva no período. No governo Bolsonaro nós tivemos aí 252 mil
Aí no segundo ano, no caso 2020, tivemos 324 mil. Em 2021 tivemos 260 mil. Em 2022, 273 mil. Uma média, então, de 277 mil bolsas por ano. E no governo Lula, ele começou com 340 mil em 2023, 360 mil em 2024, 370 mil em 2025 projetado. O melhor desempenho, novamente, foi do governo Lula, com expansão recorde de 3,4 milhões de beneficiados em 20 anos de programa. A projeção é que possa passar de 380 mil bolsas anuais, com crescimento de 20 mil bolsas por ano. Territórios quilombolas. Vamos lá. O governo Temer, praticamente paralisado, menos 5 territórios titulados. O governo Bolsonaro, apenas 4 territórios titulados em todo o mandato, em todo o período de 19 a 22. E no governo Lula, esse Lula 3 aí, 2023-26, tivemos aí 60 decretos de titulação, sendo este um recorde histórico. Melhor desempenho do governo Lula, com retomada histórica da política quilombola. A projeção para 2026 é de alcançar mais de 100 territórios titulados, mantendo uma média de 30 por ano. Terras indígenas. O governo Temer, segundo o Cláudio, a análise dele lá nos sites oficiais, diz que no período de 2016 a 2018 houve uma terra homologada. Em Bolsonaro tivemos 0 homologação, paralisação total. Em 2023-26 houve 16 terras homologadas, mais 11 declarações de limite. O melhor desempenho foi do governo Lula novamente, com a retomada integral das políticas indigenistas, um nome diferente. Projeção para 2026 é de 25 a 30 homologações no mandato, mantendo o ritmo de 8 a 10 por ano. No caso da Minha Casa Minha Vida, em 2016 tivemos aí 400 mil unidades. Em 2019 e 2022, 800 mil unidades. Programa Verde e Amarelo. O Lula alcançou aí, até o momento, 1.218.000 unidades contratadas até 2024. O melhor desempenho, novamente, veio do governo Lula, com retomada e expansão recorde do programa. A projeção para 2026 é que ele alcance 2 milhões de unidades contratadas em seu mandato. Estrutura rodoviária seria investimento em obras. No governo Temer, teve foco em concessões, investimento médio de 8 bilhões ao ano. No governo Bolsonaro, a manutenção média, sem grandes expansões. E no 23-26, com o programa de crescimento acelerado, PAC, tem uma meta de 14 mil quilômetros até 2027. Aqui ele compara dados de valores com quilometragem. Não entendi muito bem por que ele fez isso. Mas, de qualquer forma, essa análise aqui esquisita, ele novamente considerou o governo Lula como o maior programa de investimento em décadas. Projeção para 2026 é a execução de 8 a 10 mil quilômetros de obras viárias concluídas. Regularização fundiária rural, títulos emitidos, No governo Temer tivemos uma média de 50 mil títulos por ano. No governo Bolsonaro tivemos 80 mil títulos por ano. E no governo Lula de 23 a 26 tivemos 12.297 lotes entregues, mais o programa Terra da Gente. E ele considerou que o melhor desempenho foi o do Lula pela retomada da reforma agrária após anos de paralisia. Mais uma vez, ele fez aqui uma análise de títulos e lotes. Não sei o porquê o Cláudio faz esse tipo de coisa, mas enfim, é o que ele tem. Ao final a gente vai dar uma analisada nisso. Desempenho geral. Governo Temer, período de transição, com políticas restritivas e redução de investimentos sociais. Governo Bolsonaro, paralisia em políticas sociais, especialmente para populações vulneráveis. Vale ressaltar também que houve a questão da pandemia. E o governo Lula teve uma retomada e expansão histórica de todos os indicadores sociais analisados. Governo com melhor desempenho. O governo Lula, 2023-26, apresenta os melhores indicadores em 7 dos 8 setores analisados, com recordes históricos em educação, saúde, territórios tradicionais e habitação. Projeção para 2026, se mantidas as tendências atuais, o governo Lula pode consolidar maior avanço educacional em décadas, menor mortalidade infantil da história, recorde de inclusão do ensino superior, maior reconhecimento de direitos territoriais tradicionais e ampliação histórica
do direito à moradia. Muito bom. E agora, para finalizar, eu vou usar o GPT. Vamos lá. Com base nos resultados das análises realizadas nas análises feitas pelas inteligências artificiais. Cadê o artificiais? Deu um veredito final de forma sucinta sobre qual governo apresenta melhor desempenho. De acordo com os dados de análise. Não preciso não. De melhor desempenho. Pronto, tá bom. Só isso mesmo. Vamos lá. Com base em todos os indicadores, educação, saúde, ProUni, habitação, titulação fundiária, terras quilombolas, indígenas e infraestrutura, o governo Lula 2023-2026 apresenta o melhor desempenho geral, superando Temer e Bolsonaro em 7 dos 8 setores analisados, com tendências de crescimento mais fortes e projeções mais robustas. Ponto pro Molusco. Então, e vocês aí, o que vocês acham? Foi válida a análise? Concorda com as inteligências artificiais? Discorda? Deixem nos comentários o que vocês acham. Forte abraço e até a próxima. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para eu continuar fazendo essas análises aqui que são muito legais. Valeu!